Padre Fábio, Diácono, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo o dia de hoje, o penúltimo trecho da promessa de Deus para a humanidade. Então, o jejum que fizemos hoje, a abstinência da carne, a adoração de Jesus na Santa Cruz às 15 horas e a procissão de Jesus morto, exatamente a vivência desse penúltimo trecho, porque o último será amanhã com a ressurreição de Cristo. Aí a promessa de Deus estará plenamente realizada. Qual é esta promessa? Esta promessa aconteceu exatamente no dia que os nossos pais caíram no paraíso. A partir daquele momento, Deus havia prometido resgatar a humanidade. Mas quais são as consequências daquela queda? Nós fomos criados com uma riqueza imensurável, uma riqueza que nós jamais poderíamos medi-la. No exato momento que nós pecamos, nós caímos na miséria. A humanidade caiu numa penúria profunda. Diante desta realidade, a palavra de Jesus na cruz que diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele já havia repetido exatamente no momento que Adão e Eva caíram. Jesus havia dito esta palavra para que Deus realizasse esta promessa de salvação. E o triste de tudo isso, irmãos, imaginemos nós fazemos 40 dias de penitência, nós vivemos a Sexta-feira Santa, se preparando para a nossa redenção, que é um único dia, o dia da ressurreição. Sabe por quê? Porque o pecado, o mal que nós cometemos, o mal cometido, ele tem uma força tão profunda, tão grande. Se não fosse pela redenção de Cristo, jamais nenhum ser humano poderia superar o pecado. Eu sempre digo uma coisa, para nós termos a noção da força do pecado na humanidade. Se o pecado fosse fácil de vencer, nós não estaríamos hoje fazendo a procissão de Jesus morto, tendo procissão de São Miguel morto, de São Gabriel morto, de milhares de anjos mortos, mas nenhum deles seriam capazes de redimir o nosso pecado. Só a morte do Filho de Deus poderia vencer o pecado, devido à grande força que o pecado tem sobre a humanidade. Por isso, celebrarmos hoje a paixão de Cristo é celebrarmos o mais profundo ato de amor de Deus pela humanidade, algo que nós jamais poderíamos vencer. Ele disse: tem uma solução. Jesus disse ao Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, e eu tenho sede da alma de cada uma desses seres humanos que o inimigo enganou. E Jesus veio saciar a sua sede de almas, veio matando a nossa sede de amor de Deus.
se tornar sedento pelas nossas vidas, pela salvação de toda a humanidade. E essa pobreza se deu em 3 realidades que o homem perdeu. A maior riqueza que Deus deu para a humanidade foi a graça. No momento que um homem perde a graça, se tornou um homem desgraçado. O pecado nos levou à desgraça. Qualquer pessoa que tem uma riqueza incalculável e perde essa riqueza, se torna um desgraçado. Mas não somente perdemos a graça de Deus, perdemos também a filiação divina. Nós nos tornamos órfãos no momento que caímos no pecado e destruímos a confiança que o Pai amoroso tinha na humanidade. E nós ouvíamos insistentemente no tempo da quaresma, a começar pelas tentações. O demônio, depois de ter enganado Adão e Eva, olhou para a humanidade, viu que a humanidade tinha perdido a criação divina. Escutem isso. Todos os dias ele me faz um convite. Você está órfão. Deus te abandonou. O demônio faz a proposta de te adotar como filho dele. Infelizmente, a humanidade deixou-se adotar pelo Satanás, pelo inimigo. Que bom nós abrimos os nossos olhos e temos esse esforço, essa dedicação. Nós vimos as dores de Jesus hoje para nos levar novamente à filiação divina. Mas o pior não foi nos tornar desgraçados. O pior não foi nós nos tornarmos órfãos. O pior foi quando nós fomos expulsos do paraíso, quando nós perdemos o acesso ao céu, a eternidade com Deus. Diante dessa situação, Deus não poderia ficar impassível diante da perca da maior obra da sua criação. E quando eu dizia que hoje celebramos o penúltimo trecho do projeto de Deus para a salvação da humanidade, nós entendemos que a obra de redenção começou para devolver essa riqueza que outrora havíamos perdido, quando nós nos deixamos seduzir pela serpente. A primeira coisa, para que nós pudéssemos caminhar de volta para Deus, era encontrarmos novamente a graça. Mas como encontrar a graça? É impossível um homem manchado pelo pecado voltar novamente à graça de Deus. Seria impossível a humanidade experimentar esta graça morta do jeito que estava, quando deu mais ouvido à serpente do que a Deus. E aí entra de maneira tão profunda esse projeto de Deus, na pessoa da Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, que abandonou o seu projeto para entrar no projeto de Deus, e Deus envia o anjo, não para morrer por nós, porque ele não era capaz de fazer isso, só Jesus Cristo era capaz de redimir a humanidade morta no pecado. E o anjo vem e diz para Virgem Maria: ave cheia de graça. Nesse ave cheia de graça, nós poderíamos continuarmos mortos no pecado, se Maria, na liberdade, no livre-arbítrio que Deus deu para ela, dissesse: não, eu não quero renunciar ao meu projeto, eu tenho um projeto de
vida. Eu não vou renunciar ao meu projeto, o que muitas vezes nós fazemos quando Deus faz uma proposta para nós. Mas Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Eu sei que uma espada de dor transpassará a minha alma, mas no entanto eu quero ser colaboradora para que a humanidade novamente recebesse a graça. Porque Deus pediu um anjo no meio de tantas mulheres no mundo, até mulheres tão santas, tão profundamente voltadas para Deus, não foi revelado o anúncio, mas da Maria, porque ela concebida sem pecado. Tinha que ter uma pessoa que não havia experimentado a mancha do pecado. E da mesma forma que Eva, no momento que ela deixou seduzir pela serpente, ela contaminou toda a humanidade. No sim de Maria, a graça de Deus lavou novamente toda a humanidade da mancha outrora recebida do não de Eva a Deus. Irmãos, irmãs, lembre-se disso. Você, eu, nós não somos mais desgraçados. Tanto é que quando caímos na desgraça do pecado, você pode bater na porta de uma igreja que terá um sacerdote para te lavar novamente. Por isso a serpente não esperava. Este é o projeto de salvação de Deus para a humanidade. Não viva mais como desgraçado, não viva mais na sexta-feira santa. Temos que passar desse dia, que é o penúltimo trecho, e chegarmos numa manhã que será o último trecho, que é a ressurreição de Cristo, onde a humanidade é redimida e experimenta a salvação em Deus. Que bom, Padre! Eu não sou mais desgraçado, eu não sou mais desgraçada. Com o sim de Maria, eu recebi novamente a graça. Eu sou rico de graça em Deus, porque Deus me redimiu. Mas falta ainda, Padre, duas respostas. Eu mesmo, agraciado por Deus, eu sou filho de Deus? Ainda não. Porque para que nós possamos viver essa graça de Deus, nós precisamos retomarmos ou retornar novamente para a filiação divina. Sabe por quê? Só os filhos de Deus que abrem-se para o seu amor recebem a graça da filiação divina e, consequentemente, se embebeda da graça de Deus em suas vidas. Mas como retornar novamente para a filiação divina? Quando nós lemos na noite, no dia de Natal, aquele trecho do Evangelho de São João, do prólogo, quando você chegar em casa ou essa semana, você lê lá só um versículo. Se eu não me engano, o versículo 12 do prólogo de São João vai dizer bem assim: todos aqueles que acreditaram receberam a graça da filiação divina. Na encarnação de Cristo, e a encarnação, ela está muito intimamente ligada à ressurreição, porque também é a caminhada do projeto de Deus para a salvação da humanidade. Nós entenderemos que com a encarnação de Cristo, e amanhã nós vamos ouvir na noite na carta aos Romanos: vós que morreste com Cristo, fostes batizados em Cristo, é uma nova criatura em Deus. E é por isso
que amanhã todos nós precisamos renovar as nossas promessas batismais, porque ali nos recordará que no momento que Jesus morre, Ele redime a humanidade, e quando nós morremos em Cristo, nós experimentamos a vida nova em Cristo, e vida nova em Cristo é voltar à filiação divina. E no momento que nós voltamos à filiação divina pelo batismo, o diabo, a serpente, não terá mais coragem de nos solicitar para nos adotarmos, porque nós voltamos novamente para Deus, agora como filhos adotivos, filhos amados por Deus, que não somos mais órfãos. Então guardem isso: nenhum ser humano é mais um desgraçado. Todos nós somos agraciados por Deus. Nenhum ser humano que é batizado é uma pessoa órfã de Deus. Pelo nosso batismo, pela morte e ressurreição de Cristo, nós somos filhos de Deus. Você não é empregado de Deus, você não é servo de Deus, você é um filho amado. Nós somos filhos amados. Vamos repetir todo mundo? Nós somos filhos amados de Deus. Vamos repetir novamente: eu não sou mais um desgraçado, eu sou um agraciado por Deus. Que bom, Padre, eu não sou mais um desgraçado, eu não sou mais órfão, Deus me adotou. Mas falta agora o mais importante: voltar para o paraíso. Será que é possível, em toda a minha miséria, em todos os pecados que eu cometi, e muitas vezes até pecados bárbaros, voltar novamente para Deus? Nós vivemos isso hoje na narração da paixão de Cristo. Jesus sobe com a sua cruz ao Calvário. Jesus é pregado na cruz, mas ao lado de Jesus poderia estar eu e você. Poderíamos estar cada um de nós, porque todos nós fomos malfeitores, porque todos nós pecamos. No entanto, voltar para o paraíso depende de uma atitude de fé naquele que morreu e está crucificado. Depende de fé até mesmo no último momento das nossas vidas, mesmo que pecamos a vida inteira. Olhem para mim, olhem para a minha direita, olhem para a minha esquerda. Qual dos dois malfeitores você quer ser? Um malfeitor penitente ou um malfeitor impenitente? Infelizmente, muitas vezes nós tomamos a decisão do malfeitor impenitente. E no momento que nós tomamos essa decisão, nós não podemos mais dizer que nós não tínhamos um caminho aberto, um acesso aberto para nós voltarmos novamente à filiação divina, voltar novamente à graça de Deus, voltar novamente ao paraíso outrora perdido pelas nossas misérias e os nossos pecados. Na dor de Jesus no alto da cruz, na agonia de Jesus, faltava muito pouco tempo para que eles pudessem se redimirem. No entanto, um deles sente no coração a sua miséria, os seus pecados, as suas faltas, enquanto que o outro, na sua dor, blasfemava contra Deus.
mas aquela palavra sagrada saiu do coração daquele malfeitor penitente: Jesus, quando estiver no teu reino, lembra-te de mim. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não somos mais desgraçados, não somos mais órfãos, não estamos mais longe do paraíso. A nossa riqueza, que era imensurável, voltou novamente. Somos agraciados por Deus, nós somos filhos de Deus, nós retornamos ao paraíso, mas só falta nós discernirmos ou tomar uma decisão qual dos dois malfeitores nós queremos ser. Se nós entendermos isso, nós conseguiremos experimentar essa riqueza. E agora, para terminarmos, não é fácil falar de boca, porque se eu perguntar para vocês aqui, levanta a mão quem quer ser um bandido impenitente. Levanta a mão quem quer ser um bandido penitente. Todos vão levantar a mão dizendo que quer ser Dimas, o penitente. No entanto, não é assim. Para que nós possamos tomar esta decisão, olha só, precisamos subir o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o Monte da Paixão. Ali nós deixamos todas as nossas vontades. Ali nós deixamos tudo aquilo que nós somos apegados. Porque na verdade o Monte das Oliveiras se assemelha ao Monte Moriá, onde Abraão sobe e deixa seu Isaac, tudo aquilo que ele é apegado. Porque é fácil lá falar com a boca que nós queremos ser um bandido penitente, mas essa atitude é concreta. Quando que subimos o Monte das Oliveiras e ali, mesmo na dificuldade de deixarmos tudo, nós vamos até suar sangue e vamos dizer para Deus: eu sou apegado aos meus vícios, eu sou apegado às pessoas, eu sou apegado aos prazeres, mas no entanto não faças tua vontade. Quero beber o cálice amargo, por mais que ele seja, mas eu quero, Senhor, voltar à tua graça, quero voltar à tua filiação, eu quero voltar novamente ao paraíso. Que bom, conseguimos vencer isso e deixar tudo no Monte das Oliveiras, se assemelhando a Abraão, que entregou tudo o seu Isaac no Monte Moriá. Mas não para isso, não para aí. Nós precisamos subir ao Monte Calvário, subir na cruz, porque se nós abandonamos tudo no Monte das Oliveiras, lá nós vamos no Monte Calvário entregar muito mais do que isso, entregar a nossa vida, morrermos para nós mesmos, para que Cristo viva em nossas vidas, morrer para tudo aquilo que nos afasta de Deus. É uma morte ontológica, é uma morte para tudo aquilo que no mundo nos afasta de Deus, tudo e qualquer tipo de coisa que não deixa que eu vive a santidade de vida. Então nos iludamos, no meio da quaresma, a subida do Monte Tabor é somente uma amostra grátis. Para subir o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, da Ressurreição, primeiro é necessário subir o Monte das Oliveiras, subir o Monte Moriá, entregar tudo que nós somos apegados, subir o Monte Calvário, e só assim nós poderemos subir ao Monte da Transfiguração, o Monte da Ressurreição,
e amanhã celebraram com alegria o aleluia, que de fato Cristo ressuscitou e está vivo, de maneira muito concreta em meu coração, para que eu possa transmiti-lo para todas as pessoas que ainda não experimentou essa graça de retornar ao convívio de Deus com toda essa riqueza imensurável que não tem medida que Deus deu para a humanidade. E que assim seja. Amém.